Boa noite a todos. Que bom. Eu creio que mais alegre do que eu está o Senhor, por ver tantos dos seus filhos reunidos na sua casa, para adorar a Ele, glorificar o nome dEle e receber uma mensagem que vem do coração dEle. Eu estou muito alegre, Pastor Ernesto. Meu coração está transbordando. Não sei se eu não vou conseguir me conter de tanta alegria. Ao estacionar o carro, eu já senti o mover do Espírito Santo nesse lugar. Eu já recebi tanto do Espírito Santo desde quando eu cheguei. Isso é tão especial. E eu louvo a Deus porque o sacrifício que nós fazemos, que é o nosso corpo, que é a nossa disposição de buscar ao Senhor, é tão pequeno diante da grandeza desse Deus e de tudo o que Ele tem feito por cada um de nós. Pelo que Ele já fez, pelo seu Filho na cruz, pelo seu plano da salvação, pelo seu amor, pela sua graça e por tudo o que ainda há de fazer. Eu creio que cada um de nós aqui tem uma palavra lançada sobre as nossas vidas. E nesse novo tempo, porque eu sinto isso, pastor, eu sinto que há um novo tempo para este lugar. Há uma nova estação para este lugar. E eu creio que quando eu voltar aqui da próxima vez, já vai estar diferente. Já vai estar mais alegre do que está hoje. Você crê nisso? Glórias a Deus. Mas vamos lá. O Espírito Santo já havia falado comigo. Quando eu saí de casa, nós saímos ontem. Para vocês entenderem um pouquinho, tá? Meu nome é Luciane, então. Vou contar só um pouquinho para vocês saberem quem eu sou. Eu sou a mãe da Carol e da Juju e tenho um menino que se chama Davi, de 4 anos. Sou casada com o Juliano. Hoje nós estamos comemorando 22 anos de casamento. Glória a Deus por isso. E nós temos um ministério na nossa cidade que se chama Ministério em Família. As nossas meninas louvam na igreja, cantam, ministram louvor. E nós ministramos para casais e para as famílias. Porque nós entendemos a importância do primeiro ministério que Deus criou. A família. A família saudável, ela também faz de uma sociedade saudável. E todos nós queremos viver numa sociedade saudável. Então nós precisamos fortalecer os princípios, fortalecer os valores e principalmente nos fortalecer com Deus, né? Deus tem que ser o centro da nossa casa, o centro do nosso casamento, o centro da nossa família, dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, dedicar tempo a isso, para ensinar a importância de cumprir os princípios de amar a Deus, de se sentir amado, fortalecer a identidade dos nossos filhos em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. E ontem, quando nós saímos, nós ministramos ontem das 7 às 9, e às 9 horas nós embarcamos direto e viemos para cá. E nesse tempo de viagem, que a gente sempre acredita que é um tempo muito precioso, porque a gente conversa muito, né? A gente fortalece a nossa conexão de família, de pai, mãe, de filho. A gente consegue ter clareza de como elas estão vivendo, qual é a fase que elas estão vivendo. E elas também conseguem entender um pouquinho sobre a nossa fase. Isso é muito especial. Mas nesse tempo o Espírito Santo já havia falado comigo. Você vai levar uma palavra, você vai levar uma mensagem para os meus filhos nesse lugar. Incrível, porque eu vinha meditando em Deuteronômio 28. Incrível, eu vinha meditando sobre essa palavra. Sobre a gente obedecer, né? Para viver as promessas, para viver aquilo que Deus tem para nós, que é maravilhoso, que é magnífico, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. A gente nem imagina, não conseguimos imaginar tudo o que Deus ainda fará na vida de cada um. É muito, gente, é grande, é especial. Mas eu estava louvando ali e o meu coração ardeu para trazer um texto para vocês, que está lá em 2 Reis, se possível,
colocar no telão para nós, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher sunamita. Porque Deus me trouxe à memória, nesse tempo de louvor, nesse tempo em que eu cheguei aqui e Ele tem falado comigo, sobre muitas vezes nós não termos fé, não acreditar no que Deus já está fazendo na nossa vida. Nós somos muito limitados. Nós somos seres humanos muito limitados pelas nossas crenças, pelas experiências que nós vivemos. Nós temos muitas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz muito grande aqui na minha mão, olha, no meu braço. Muito grande. Quando eu estava grávida de 7 meses da Carol, eu estava limpando uma janela e caiu um vidro e cortou o meu braço. E naquele momento, como eu estava grávida, eu não pude fazer uma cirurgia que precisava ser feita, só foi costurado para poder fazer a cirurgia quando a Carol já tivesse nascido. E aí ficou uma cicatriz muito grande no meu braço. E durante muito tempo eu olhava para essa cicatriz e sentia muita dor de lembrar daquele momento, de não entender o porquê que aquilo tinha acontecido comigo. E hoje eu louvo a Deus pelas cicatrizes. As minhas cicatrizes viraram os meus maiores testemunhos. O que Deus tem feito nas nossas vidas é tão extraordinário, mas a gente consegue lembrar aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente não creu e hoje está vivendo. E a mulher sunamita, eu quero que você me acompanhe, por favor. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com tanto cuidado. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Existe uma palavra lançada na sua vida. E ela está se cumprindo, está começando a se cumprir a partir de hoje. Receba isso. Essa mulher, talvez assim como eu, ela tinha muitas cicatrizes. Ela tinha muitas dores. Ela não acreditava que pudesse ter um filho. Então, quando o profeta disse para ela: o que você deseja? Praticamente ela disse que ela já tinha tudo, ela não precisava de nada, ela já vivia no meio do seu povo, ela já estava contente com o que ela tinha. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele esquadrinha no mais profundo. E por mais que a gente às vezes até negue ou duvide
que a dúvida é o contrário da fé? Deus quer realizar. Deus quer que você viva a promessa que Ele tem, assim como Ele fez com essa mulher. Imagina a dor de uma mulher sabendo que ela não podia engravidar e o seu marido já era velho, ou seja, ela não poderia nem falar com ele muito a respeito disso, porque certamente o magoaria. Ela sabia que humanamente não teria condições alguma. Mas lá no fundo do seu coração ardia um desejo, tinha uma chama acesa. Porque naquela época, queridos, a mulher era muito valorizada pelos filhos, né? Elas desejavam ter filhos. Era essa praticamente a missão total da mulher. Era ter filhos. Aí você imagina, aqui no início diz assim, onde havia uma mulher rica. A palavra está dizendo que ela era rica, que ela tinha condições, provavelmente ela tinha tudo o que ela desejava. Mas algo que ela nem falava e que ela até negava, mas certamente Deus sabia. E Deus manda um profeta passar pela sua rua, pela sua cidade. E Deus, conhecendo o coração dessa mulher, o que essa mulher faz? Ela manda construir um quarto para esse profeta. Ou seja, ela, antes de qualquer coisa e sem intenção no coração, ela serviu a um homem de Deus. Ela fez o melhor que ela podia, eu tenho certeza. Ela colocou a cama, ela colocou a mesa, porque sabia que era um homem de Deus, que precisava de uma cadeira, que precisava de uma lamparina. Ela pensou em tudo para servir um homem de Deus. E quando esse homem foi perguntar para ela o que ele poderia fazer por ela, ela disse: não precisa fazer nada por mim, está tudo bem comigo, eu vivo super bem. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus e certamente Deus usou, como o pastor falou, Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus levanta os seus anjos hoje na terra como pessoas para lançar palavras, para ser um canal de bênção, assim como essa mulher foi. Deus está agindo nesse lugar. Deus está agindo muito nesse lugar. Eu preciso que você entenda que você é um privilegiado por estar aqui nessa noite. Você é um privilegiado porque você ouviu a voz e veio. E a palavra que Deus lançou na sua vida, mesmo que você ainda não está com total fé como tinha essa mulher, ela tinha um bloqueio ainda de receber tamanha bênção que era um filho. Mesmo assim, eu declaro na sua vida que aquilo que você ainda não sabe como pedir para Deus, talvez, já está recebendo. Já está recebendo. Os céus já estão abertos. Os céus estão abertos. Gente, o céu está aberto sobre esse lugar. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. E você também não pode ter dúvida. Não tenha dúvida. A dúvida, a incredulidade toma o espaço da fé. Aí me lembra rapidamente da mulher do fluxo de sangue. Ao contrário da mulher sunamita. A mulher do fluxo de sangue diz a palavra que ela gastou o que tinha atrás dos médicos para ser curada. E quando ela ouviu falar que Jesus estaria passando por aquele lugar, tamanha fé dessa mulher, ela pensou: se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Tamanha fé de uma mulher. E não foi o que aconteceu? Ela simplesmente tocou e na hora Jesus parou e já me perguntou: mas quem foi que me tocou com tamanha fé?
E até mesmo os discípulos que viviam com ele e sabiam de tudo que acontecia, disseram, mas Jesus, todos estão te tocando, continua. Era muita gente em volta de Jesus, mas alguém me tocou com muita fé. Tem gente aqui que hoje está com uma mulher sunamita, não acreditando, mas Ele vai fazer. Ele já está fazendo na sua vida. Mas tem gente aqui que está com uma mulher do fluxo de sangue, com tamanha fé que só colocando o pé nesse lugar, eu já recebi, Senhor, eu já sei que está chegando, eu sei que o Senhor está fazendo, e está fazendo, creia, e permita-se viver na dependência das palavras que são lançadas sobre a sua vida. Se você tem uma palavra lançada sobre a sua vida, você tem tudo o que você precisa. Se você tem a palavra de Deus lançada, você tem tudo. Creia, continue buscando, orando, louvando, agradecendo, estando nos ambientes proféticos, recebendo mais, aumentando a sua fé. Entenda que Deus trabalha nos pequenos detalhes, mas também trabalha nos grandes feitos. E Ele quer fazer grandes coisas. Ele deseja que você viva aquilo extraordinário que você está esperando. E Ele está trabalhando para isso. E a sua fé está aumentando para receber isso. Porque você vai precisar glorificar o nome dEle. Nós falávamos, antes de entrarmos aqui no culto, sobre as pequenas coisas que Deus faz para realizar as grandes. Os detalhes muitas vezes passam desapercebidos, porque a gente está tão focado muitas vezes em receber as coisas grandes, que a gente não percebe que Deus está fazendo tudo certinho no seu tempo, para que o grande seja reconhecido a Ele. Nós estávamos vindo para cá. Eu sou arquiteta, gente. Eu amo projetar casas, mas eu digo o seguinte: eu projeto casas, mas eu gosto mesmo de participar da construção de lares. É mais importante o lar do que propriamente a casa física. Eu amo o que eu faço. Eu amo pensar nos detalhes. Eu amo fazer a entrevista com a família e saber o que aquela criança de 4 anos, ela imagina para o quarto dela. O que ela gostaria, como que ela vive, como é a rotina dessa família. Toma café na mesa, toma café na bancada. Isso tudo faz parte do meu dia a dia. Para que a gente possa fazer um projeto que, de fato, seja algo que eles vão lembrar de mim com carinho depois. Está tudo funcionando como a gente gostaria. Mas eu me alegro mais. Gente, vou contar para vocês. A maioria dos meus clientes, eles entram no meu escritório e eles nunca ouviram falar de Jesus. Quando eles saem do escritório, eles já estão na igreja, louvando a Deus. E é isso que me alegra mais. O marido querendo agradar a esposa querendo agradar o marido. E isso é tão especial. Por isso que a gente decidiu trabalhar com o Ministério da Família, porque a gente entendeu que o nosso propósito está muito ligado também ao nosso profissional, e uma coisa puxa a outra, né? Então a gente faz esse trabalho também, mas dá mais importância para o auxílio, para a caminhada na família, para a fé. Esse é o nosso maior, a nossa maior vontade.
E a gente vê muito. As pessoas vêm para a igreja, conhecem Jesus, se batizam, recebem a palavra, recebem uma palavra profética. Eu já recebi várias palavras proféticas, mas na maioria das vezes não são perseverantes. Se essa mulher sunamita, será que se ela tivesse dito, falado a verdade, que ela desejava um filho, por que será que ela não falou? Isso é uma coisa que eu fico pensando. Será que de fato ela não queria, ou será que ela queria realmente e ela não falou por algum motivo? Eu penso que ela não queria magoar o marido, porque ela sabia que o marido também não podia, por já ser um homem velho. A palavra fala, senão não falaria. Por ele já ser de uma certa idade, ela talvez não queria magoar o marido. Então, para não criar uma situação ruim, ela simplesmente abriu mão daquilo que estava no seu coração. Não abra mão. Não desista. Não enterre o seu sonho. Ou o desejo que Deus colocou no seu coração. Uma das minhas orações mais fortes e que eu gosto de fazer: Senhor, coloque os teus sonhos, as tuas promessas como desejo no meu coração. Que os meus desejos diminuam e que os teus desejos aumentem dentro de mim. Porque a minha vontade, eu sei que a sua também, é viver a promessa e a palavra que Deus lançou. Não pode mais ser a nossa vontade. Então, eu creio que ela tinha essa vontade, que esse desejo Deus tinha colocado no coração dela. Só que o medo, porque nós somos humanos, e nós humanamente muitas vezes sentimos medo. Medo até mesmo de, eu não vou dizer medo, eu vou dizer incredulidade, a falta de fé, nos faz recuar e desistir. E não continuar perseverando. E o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Eu digo para o Senhor: Senhor, continua trabalhando no meu coração. Continua me moldando, me modelando, me limpando. Que o meu eu diminua, que o Senhor cresça. Para que realmente nós possamos viver a nossa promessa e a nossa palavra no tempo que Ele decretar. Porque é ali que nós estaremos preparados para desfrutar verdadeiramente da promessa de Deus. Eu amo a palavra, gente. Eu amo cada detalhe da palavra. Às vezes eu passo horas meditando no mesmo versículo, analisando aprofundadamente cada palavra. O que Deus quis dizer com isso? Por que Ele colocou isso? Para me fazer refletir. E assim Ele se revela para nós. E assim a gente vai entendendo cada vez mais e vai mais fortalecendo a palavra que nós já recebemos. Tenha uma vida íntima com Deus através da palavra. Tenha uma vida íntima. Gente, nós viemos para a igreja para receber a confirmação. Para receber as palavras dos profetas. Para receber. Mas a nossa vida íntima com Deus, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer constantemente. Todos os dias. Disciplinadamente. Pessoas disciplinadas, elas alcançam mais rápido a palavra. Elas vivem mais rápido a palavra de Deus. Eu creio que Deus conhecia muito bem o coração dessa mulher. E que chegou o tempo certo para ela entender que esse filho realmente veio da palavra lançada de um profeta. Veio de Deus. Ela viveu isso. Tanto que depois de um tempo, conta nesse capítulo, que esse filho veio a morrer. Esse filho foi com o pai trabalhar. Naquela época era na agricultura. O pai levou o filho trabalhar na agricultura. O filho sentiu fortes dores de cabeça e veio a falecer. E essa mulher,
entendendo que essa criança veio como uma promessa de Deus, ela vai lá no profeta. Ela vai atrás do profeta. E fala para ele: eu não pedi, mas o Senhor me deu. E o Senhor pode me devolver o meu filho. E o que ele fez? O que ele fez? O que Deus faz, gente? Milagre. O que Deus faz é milagre. Deu a vida de novo para esse menino. Porque se é palavra de Deus, se veio de Deus, gente, não morre. Não morre. Pode até parecer por algum tempo que não está dando certo, que não era para ser. Corra atrás, continue crendo. Acredite que é de Deus. E se é de Deus, a gente não vai morrer. Deus vai fazer reviver, Deus vai fazer levantar. Se casamentos aqui estão à beira de dizer, de acabar, por favor. Por favor. Se tem aqui alguém que está pensando que não tem mais jeito, talvez eu vim aqui para falar para você: tem jeito sim. Tem jeito sim, porque se Deus ressuscitou esse menino aqui, Deus vai fazer o seu casamento ser restaurado. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar o seu trabalho, a sua empresa. É Ele que faz. É Ele que traz os clientes. É Ele que abre portas. Eu estava vindo para cá. E eu tinha passado 2 orçamentos. E eu estava triste, porque não tinha fechado esses orçamentos. Gente, eu chego aqui. Por isso que eu digo que há um mover muito grande do Espírito Santo nesse lugar. Eu cheguei aqui. Os 2 clientes me mandaram a mensagem: consegue vir amanhã para a gente fechar o orçamento? Eu disse: agora, amanhã não vai dar, porque não tem como voltar tão rápido assim. Mas eu já recebi. Eu já recebi da parte do Senhor, porque é isso que Ele faz enquanto a gente vai fazer o que Ele manda a gente fazer. Quando a gente está em obediência, quando a gente ama a palavra, quando a gente quer viver o nosso propósito, eu digo para o Senhor: Senhor, eu quero viver o meu propósito. Eu quero te obedecer, eu quero te ouvir e te obedecer. Te ouvir e te obedecer enquanto eu estou aqui. Ele está lá, cuidando de tudo, fazendo muito melhor do que se eu estivesse lá. Eu quero dizer para você: cuide da sua vida íntima com Deus. Valorize isso. Valorize o seu relacionamento com Deus. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Invista o seu tempo. Invista o seu dinheiro. Invista o seu dinheiro, o seu tempo para se relacionar bem com Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro. Eu sempre falo, né? Deus não quer o nosso dinheiro. Ele não quer, porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Mas eu, pastor, eu tenho alegria em servir a obra do Senhor. Eu tenho muita alegria. Alegria de servir com meus bens materiais, sim. Com tudo que eu tenho. Eu sempre digo, a gente tem um sítio lá. Aquele sítio é para o Senhor. É para o Senhor fazer os seus retiros. É para os pastores poderem utilizar para fazer os seus retiros. Eu amo o que Deus faz através de pessoas, de grandes homens que se disponibilizam. Os guerreiros que eu digo que estão à frente das batalhas espirituais. Pelas nossas causas, pelas nossas famílias, pela nossa vida. Tenham intimidade com Deus. Acreditem na palavra que Ele lançou, vinda desse altar para a sua vida. Acredite, tenha fé, receba, continue perseverando. Porque ela já começou a se cumprir, mas você vai ter que continuar. A mulher sunamita recebeu o filho, mas ele morreu depois. E eu creio que tudo isso fortalece a nossa fé. Nós estávamos falando sobre isso. Tudo isso, todas as nossas provações, às vezes até os
os desânimos e os desconfortos, eles fortalecem a nossa fé. Eles fazem com que ela aumente. Imagina a fé dessa mulher, que não podia ter filhos, teve filhos. O filho morre, o filho ressuscita. Que fé que essa mulher teve. Eu creio que ela se tornou uma grande mulher de fé. Porque alguns, assim como a mulher do fluxo de sangue, já tinham fé. E algumas, não têm tanta fé. Aí algumas coisas acontecem para que a nossa fé seja aumentada e fortalecida. Eu não sei qual é o nível da sua fé. Eu não sei qual é o nível do seu relacionamento e intimidade com Deus. Você sabe. O Senhor sabe. Mas eu vim aqui para dizer para você, não desista. Não desista dos seus sonhos, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não desista de viver a promessa que foi lançada através da palavra vinda desse altar para a sua vida. Ela está começando a se abrir. Eu tenho certeza que essa palavra, os céus estão abertos. Eu tenho certeza que essa palavra veio diretamente do coração de Deus para essa igreja. Porque se eu cheguei aqui, eu já recebi, o céu já se abriu para mim. Imagina para vocês. Imagina para vocês que estão aqui, que são filhos dessa casa. O céu está muito aberto, gente. O céu está muito aberto. Reavivam a intimidade de vocês com Deus. Façam as suas orações com muita fé. Aproveitem esse momento que o céu está aberto. Aproveitem isso. Vivam isso, desfrutem disso. O Senhor quer estar perto. O Senhor quer ouvir a voz de vocês. Ele está esperando os seus filhos se achegarem e serem sinceros e se colocarem diante do Senhor e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Digam para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Vivam isso, gente. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso a gente sentir a presença do Espírito Santo. Nós estivemos na Guatemala agora, em junho, né? Nós estivemos na Guatemala num congresso que se chama Ensancha. O senhor conhece, pastor? Um pastor que é Cash Luna, Gerson e toda essa turma aí que estão vindo para São Paulo agora em agosto também. Gente, eu me considerava uma mulher de fé. Eu achei que eu era uma mulher de fé. Eu cheguei naquele lugar e eu vi pessoas com tamanha fé. A igreja, ela fica num silêncio total. Total. E o Espírito Santo trabalhando no silêncio. E aquele Espírito Santo se movendo. De repente a igreja levanta, a igreja sorri, a igreja se alegra, a igreja louva em espírito e em verdade. E aquilo se torna algo tão sem explicação, inexplicável de palavras. Mas eu vivenciei aquilo de uma forma tão intensa. E eu vejo, gente, que é essa vida que eu quero viver, que você quer viver. É a vida de sentir o Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo, de não querer se afastar dele por nada, de dizer para ele: se tu for, eu vou. Se tu for comigo, eu também vou. Se tu não for comigo, eu não vou. Por mais que eu tenha vontade, se não tiver com ele, eu não vou. É nesse nível que a gente precisa chegar. Do negar-se a si mesmo totalmente.
e caminhar com o Espírito Santo, alegremente. Sabe por quê? Porque a palavra fala que nós vamos ter provações, tribulações, nós vamos passar por enfrentar muitas tempestades, mas se Ele estiver comigo, a minha alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de nada, de carro novo, de casa nova, isso tudo muito bom, e eu tenho certeza que Deus quer, gente, que nós desfrutemos de tudo isso. Eu tenho certeza que Ele quer, porque todo pai que ama, gosta de ver o seu filho feliz, realizado. Tá tudo bem por isso, mas o que mais importa, o que mais nos alegra, é sentir a presença dEle, por onde quer que nós formos. Esses dias eu fui levar um amigo da minha filha que caiu no jogo de vôlei. Eu fui levar ele para o hospital porque ele cortou o queixo. E eu entrei naquele hospital e fazia uma coisa, isso era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Entrar num hospital, e lá na nossa cidade, gente, lá na nossa região, que é o sul, agora é muito frio. Lá está muito frio. Então os hospitais estão lotados de idosos e crianças que têm muitos problemas respiratórios, muita gripe, muitos vírus. Então, quando eu entrei no hospital e eu olhei assim, eu vi aquele pessoal, aqueles idosos tão tristes, as crianças, os pais, né, as mães, geralmente as mães que acompanham as crianças, tão tristes. Eu tive uma vontade de falar de Jesus para eles. Eu tive uma vontade de abraçar. E no primeiro momento que eu entrei no primeiro corredor, tinha uma senhora que estava chorando desesperadamente porque tinha acabado de perder um ente querido. Ela tinha acabado de receber a notícia que ele não tinha resistido e ela estava desesperada. E, gente, eu saí daquele lugar e o Espírito Santo disse para mim assim: tu vai voltar e vai abraçar aquela mulher. Não precisa falar nada, porque às vezes a gente não tem palavras e não precisamos de palavras, mas um simples, que não é tão simples, abraço. Eu gosto dos abraços de mais de 30 segundos, sabe, aqueles abraços demorados, que você só deixa o Espírito Santo que está em você tocar no coração do outro. Basta. E é isso. Essa é a nossa missão. Mas a gente só entende isso com intimidade, com muita busca, com muita verdade no buscar a Deus. Que nós possamos ter a fé como dessa mulher do fluxo de sangue. Nem que a gente tenha começado como a sunamita. Se você ainda está nesse processo de vai, mas duvida. Vai um passo, mas não sei se é para mim. A palavra é para você. Toda palavra que você crê é para você. Receba aquilo que você crê e não duvide mais. Não duvide mais. E, gente, a nossa mente, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. A gente pensa em milhares de coisas muito rapidinho. Mas nós temos o poder de aceitar um pensamento ou rejeitar um pensamento. Rejeite a dúvida. Rejeite a dúvida. Bateu, não aceito. Eu não duvido do meu Deus, eu sei quem Ele é. E se Ele lançou essa palavra na minha vida, eu creio, eu recebo e ponto final. Não aceite mais a dúvida. Deus está neste lugar.
O Espírito Santo está nesse lugar. E você não vai ser mais o mesmo, porque os céus se abriram. E quando o céu se abre, ninguém mais fica igual como era. Nunca mais. Receba isso. Acredite no poder que Ele tem. Às vezes o que a gente precisa é estar mais vulnerável. A gente não quer deixar de ser quem a gente é, para Ele poder trabalhar, para Ele poder agir. Muitas vezes eu quis resolver as coisas do meu jeito, porque eu ainda não acreditava no poder de Deus. E é impressionante que de vez em quando a gente ainda cai nesse momento de achar que não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que resolver. E a gente não deixa o Espírito Santo fluir, não deixa Ele transbordar, não deixa Ele nem nos tocar. Mas Ele não desiste de nós. O nosso Pai nunca desiste de nós. Ele pode ficar em silêncio no tempo em que nós estamos muito agitados, porque Ele nos respeita, Ele nos ama. Nosso Deus, nosso Espírito Santo, nosso Jesus, eles são educados, muito educados. Acalme o seu coração. Peça para o Espírito Santo estar em você. Diga para Ele: Espírito Santo, vem sobre mim. Confirma a palavra que o Senhor lançou na minha vida e me ajuda a estar mais vulnerável a Ti. Ele só quer isso. Ele só quer isso. É tão simples. E é tão bom. Acalmar o nosso coração. Deixar Ele trabalhar. Te abraçar. Te ensinar. Te ensinar a amar. A perdoar, a ser aquela mãe amorosa, aquela mulher virtuosa, que se não concorda com o marido, não vai gritar, não vai discutir, vai orar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Aproveite que o céu está aberto. Aproveite esse momento. E deixa Ele trabalhar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No seu trabalho, na sua empresa. Deixa Ele agir. Abrir portas. Trazer os clientes. Mandar as pessoas. Deixa Ele fazer do jeito dele. Acredite, tenha fé. Ele vai fazer.
muito mais além daquilo que você pediu, pensou, imaginou, sonhou. Ele vai fazer, Ele já começou a fazer. Olhos espirituais estão sendo abertos nessa noite. Ouvidos espirituais estão sendo abertos nessa noite. O Espírito Santo está abrindo os olhos, está abrindo os ouvidos. E aquilo que parecia impossível para você, aquela pessoa que você gostaria que tivesse aqui hoje não está. Em breve estará. Em breve estará. Haverá testemunhos nesse altar de pessoas que deveriam estar aqui e hoje não estão. Mas que você continue orando por elas e seja a palavra viva para que elas vejam em você o mover do Espírito Santo e elas desejem isso também. O Espírito Santo está realizando milagres nesta noite. Está realizando milagres. Existirão famílias restauradas neste lugar. Aquele pai, aquela mãe que está desesperado pelo seu filho, pela sua filha, declare que ele já é e ela já é do Senhor. Declare: o meu filho e a minha filha são do Senhor. Declare palavras de profecia, palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Declare. Entenda que você é um canal que deve estar sempre ligado aos céus para abençoar a sua geração. A sua geração será alcançada pela sua oração, pela sua fé. Em nome de Jesus eu declaro filhos restaurados, casamentos restaurados nesta noite, a partir desta noite. E vamos aproveitar porque o céu está aberto. Coloque tudo diante do Senhor, não tenha medo. Fale o que você está sentindo, fale o que você deseja. Confesse para o Senhor aquilo que precisa ser confessado. Vai chegar no céu, gente. E Deus está acelerando os processos. Deus está acelerando tudo. E isso já começou aqui. Gente, aqui, vocês estão num tempo maravilhoso. Aproveitem isso, pastor Ernesto, aproveitem. Tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, querendo agir, querendo abraçar, querendo alegrar você. Coloque-se de pé, por favor.